E aí pessoal, meu nome é Fernando Carvalho e este é o No Age for Toys. Este é o tão aguardado vídeo onde eu vou falar sobre a eletrônica de automodelos. Vamos para a bancada. Speed Controllers. Como eu já falei aqui com os motores, a gente não pode usar o mesmo Speed Controller que controla um motor com escova com um motor sem escova, um brushless. São Speed Controllers específicos. E aqui eu tenho eles aqui, ó. Esse aqui é um Speed Controller para motor brushless, né? Aquele sem escova. Ele usa 3 fios ligados no motor. Ele usa 3 fios aqui. E o manual vai te dizer qual é o fio que liga em cada polaridade aqui. Normalmente tem aqui as letras indicando A, B e C, e no motor também, A, B e C. Aí você conecta, né, tem que soldar e tudo mais. Esses motores aqui, geralmente, eles não vêm com conector de engate rápido. Eles são sempre soldados, porque eles usam muita corrente. Eles usam muita corrente, então, quanto menos conectores, melhor. Porque conectores aumenta muito a resistência, então diminui a corrente e aumenta a temperatura. Tá? Então esse é um motor, é um Speed Controller para motor brushless e também com sensor. Ele tem aqui o engate aqui para colocar o sensor nele, tá? O cabinho do sensor do motor. Né? Se você tem um motor que não tem sensor, então pode usar um Speed Controller sem sensor. A maioria dos Speed Controllers que aceitam sensor, ó, esse aqui ó, é um Quick Run Sensored. A maioria desses que são Sensored, eles também podem usar com motores sem o sensor, tá? Então dá para usar para os dois. Só que se tu tem um motor, se tu não acha que vai comprar um motor com sensor, então pode comprar um Speed Controller que não tem sensor, que sai um pouquinho mais barato, tá? Aí esse aqui é um Speed Controller para motor com escova. Ó, ele só tem 2 fios aqui que vão para o motor. Geralmente eles já vêm com esses engates rápidos aqui, tá? E esse é um Speed Controller que consegue dar potência, né, para esse motor aqui. Geralmente ele é um Speed Controller de 30 para cima amperes, 30, 40 ou 60. O mais padrão é 60, tá? Esse aqui é de 60 amperes para rodar um motor desse tamanho aqui. Agora tem esses Speed Controllers menores, que são aqueles que eu uso para os meus projetos de brinquedo vintage, né? Colossus, Pegasus, Máximos, todos esses a gente pode utilizar esse Speed Controller aqui, que é um Speed Controller de 20 amperes. Esse é bem comum, bem barato, tá? Só que esse aqui de 20 amperes não consegue rodar esse motor aqui. Quando a gente olha nas especificações desse Speed Controller, ele fala que isso aqui roda no máximo os motores de 320, 390 o tamanho, né, 320, 390, que são os motores que vêm no Máximos e no Pegasus e no Máximos não, acho que o Máximos vem com um motor maior, o Máximos vem com esse motor aqui, mas o Pegasus e o Colossus eles vêm com um motor pequeno, aí dá para usar esse Speed Controller aqui, tá? Esse não roda em automodelo maior. Agora, passando do Speed Controller, a gente vai para servo. Ó, eu vou chamar aqui de pentágono a eletrônica do automodelo. A gente precisa de uma bateria para fazer funcionar, a gente precisa de um servo, precisa de um Speed Controller, precisa de um rádio, né, um receptor, e a gente precisa do motor. Esses 5 aqui é o básico da eletrônica de todo automodelo, todo. Servo. Existem inúmeras variações de servo. Aqui eu tenho os mais básicos, tá? Tamanho normal, padrão, é um servo que tem bastante torque, bastante potência. O torque deles varia, mas de modo geral, para toda aplicação, principalmente se for um servo só para girar a direção de automodelo, qualquer um funciona. Mesmo com torque baixo, ele funciona. Só vai precisar de torque maior se você for utilizar em um crawler grande que precisa de bastante torque para girar as rodas dele, para virar as rodas dele numa trilha, por exemplo, ou subindo pedra e tal. Então, fora isso, qualquer servo, mesmo de potência baixa,
né? O que varia muito é a velocidade, tá? Aí cada servo tem a sua velocidade e geralmente isso está descrito né, quando está comprando o servo. Existe servo pequenininho, esses aqui são os micro servos também muito usados para fazer conversão de automodelo vintage, né, que não precisa de um servo grandão potente, apenas um servo pequenininho. Ele tem bem menos torque, mas outra coisa que é importante falar sobre servo é que alguns são com as engrenagens de plástico e outros de metal. Esses aqui são todos de metal. Esse mesmo micro aqui ele é metal, esse aqui também é metal dentro. Engrenagem de metal faz com que o servo seja mais resistente no caso de quando ele tentar girar e não poder, porque a roda está obstruída, alguma coisa assim, então ele geralmente não vai moer as engrenagens. Então eu recomendo servo com engrenagem de metal. Aqui é um receptor de rádio, não tem muito o que falar, eu já fiz um vídeo sobre rádio, então assiste lá o vídeo que eu mostro outras diferenças. Aí aqui eu quero mostrar sobre alguns controladores para luzes em carros, ou qualquer outra funcionalidade. Por exemplo, existem esses módulos aqui, ó, que são baratinhos, que compram em site da China, que são módulos de luzes de um canal, 2 canais ou de vários canais. Me perguntaram o que eu usei para controlar aquela luz que sobe e desce do meu carrinho, que é parecido com o Pegasus, né? Aquele Matsushiro que levanta os faróis na frente. Eu liguei no terceiro canal do rádio, eu liguei esse módulozinho aqui, ó. Esse módulo, tem que procurar ele por módulo de luz de um canal só. Tá vendo que ele só tem 2 conectores aqui? É porque ele só controla um canal. Então toda vez que tu apertar o botão do terceiro canal no rádio, ele vai acionar, ligar e desligar, ligar e desligar. É a única coisa que ele faz. Então ele é super prático para esse tipo de aplicação. Então o que eu fiz? Eu liguei o motor que aciona levantar aqueles faróis, eu liguei o motor aqui. Então ele simplesmente liga ou desliga. Então faz o motor funcionar para levantar o farol e para. Já existe esse aqui, ó, que é mais comum, tá? Esse aqui é bem comum em site da China, só que ele tem 2 canais e esse aqui não é só liga e desliga. Ele tem alguns efeitos de luz, assim, sabe? Tipo estroboscópico ou tipo sirene de ambulância. Então sirene não, né? Aquela luz de ambulância e tal. Então cada canal dele tem uma funcionalidade. Então toda vez que tu aperta o botão do terceiro canal no rádio, alguma coisa diferente acontece em um desses 2 canais. Então isso aqui não era o ideal para mim para utilizar naquele carrinho, para subir e descer o farol. Por isso que eu usei esse de um canal só, que é só liga e desliga. Esse é melhor para ligar luzes e se tu quiser colocar, como eu falei, né, um veículo com luzes que piscam, que tem a liga e desliga, assim, ele faz vários efeitos, então é super barato, custa tipo $2 isso aqui. Aí se você quiser colocar mais efeito mesmo no carrinho, tipo pisca, farol, luz de ré e tudo mais, aí eu recomendo esses módulos aqui, que também acha para vender nesses sites da China e provavelmente Mercado Livre. Eu vejo que no Brasil muita gente tem utilizado aquele... É um que parece que é Tamiya, ele tem é um módulo desse aqui que ele é azul e ele tem as estrelinhas da Tamiya e tal, mas aquilo é falso, tá? Eu sei de fonte segura que aquilo não é da Tamiya e a Tamiya nem faz aquilo. A Tamiya nem faz esse tipo assim de módulo de luz. E o módulo que a Tamiya faz é extremamente caro, sabe? Então aquilo é falso. E eu já comprei um daqueles, eu tenho em um dos meus carros, ele não é legal. Ele não funciona bem, ele não tem luz de freio, tá? Ele só tem luz de ré ou luz de quando tá andando e tal. Então eu não recomendo aquele. Eu recomendo esse aqui, ó, que se vocês olharem, ele não tem nome, não tem marca. Assim como aquele da Tamiya também não tem nome nem marca, né? O pessoal que chama de Tamiya por causa daquelas estrelas. Mas ele tem esse manual aqui, ó. Então se vocês verem esse manual no anúncio, é o que é para comprar. Esse aqui, ele tem luz de freio, ele tem aquela luz do farol traseiro, a luz normal, e daí quando você freia, aquele mesmo farol ele acende freando. Então eu achei muito legal, foi o que eu instalei no meu carrinho aqui, no Matsushiro, né, que parece com o Pegasus.
eu instalei um módulo igual a esse. Esse módulo é o que eu recomendo, tá? Ele parece assim, ó, ele tem esses 8 conectores aqui, e ele tem esses switches aqui dentro, que daí dá para fazer algumas configurações. Eu teria que fazer um vídeo falando sobre esse módulo aqui, porque o manual dele é bem bizarro, é uma tradução de chinês para o inglês horrorosa. Quem traduziu esse manual não conhece, não sabe falar inglês direito, então eles traduziram bem ruim. Então tem uns detalhes para falar sobre isso, mas isso aqui é papo para um vídeo específico, só para esse conector aqui, esse módulo.